Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas. Eu quero falar sobre evangelismo aqui com vocês. Na verdade, é um vídeo bem curto aqui sobre evangelizar e eu quero mostrar aqui uma forma de evangelizar que todo mundo pode fazer. É uma forma muito mais interessante, muito mais gostosa até de evangelizar, que faz com que a pessoa que está ouvindo preste atenção em você. Antes de passar para o conteúdo, faça parte do canal Palavras em Chamas, se inscreve aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo vai ajudar muita gente, de verdade, tá, gente? Vai ajudar muita gente. Você sabe que eu sempre coloco material aqui para vocês lerem. Hoje eu vou ensinar alguma coisa para vocês, né? Muita gente sabe o que eu vou falar, mas muita gente não sabe como usar isso aqui. Então, a gente vai entender um pouco na Bíblia sobre evangelismo e vai falar sobre isso, uma forma, tipo, depois desse vídeo você vai sair falando de Jesus, você vai ter condições de falar de Jesus. É claro que é necessário conhecer a palavra de Deus para isso também, mas você vai ter o mínimo preciso para falar de Cristo, tá bom? Realmente é uma ideia fantástica que funciona com muita gente, né? Uma coisa interessante aqui, esse método não convence as pessoas, não vai convencer ninguém, você não vai ganhar almas para Jesus, né? Mas ele torna claro a mensagem, faz com que a pessoa fique pensando naquilo que você falou. Quem converte a pessoa, na verdade, é Deus. Então, não importa se a pessoa não vai gostar do que vai ouvir. Ela não vai se converter de qualquer jeito. Quem vai converter ela é Deus. Então, se a mensagem for bonitinha, ou se não for, se for feliz ou for triste, não interessa. Só Deus converte a pessoa. A salvação pertence a Deus, não a nós. Mas é muito bom ser claro quando a gente fala. É muito bom ser claro. E é isso que vocês vão conseguir fazer hoje, fazer uma analogia ao Evangelho. E eu vou dar exemplos aqui para vocês, talvez exemplo prático para você que está aí me assistindo. Não sei se você tem livros, né, mas eu quero fazer uma analogia aqui a respeito dos nossos livros, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas antes, a gente vai precisar entender o que a Bíblia fala sobre isso, né? Então, terminando aqui, né, faça parte do nosso canal e a gente vai passar para o nosso tema agora. Então, pula para o vídeo. Bom, e como que a Bíblia fala sobre evangelismo, né? Eu quero falar primeiro o que a Bíblia fala, depois as formas erradas de fazer e finalmente mostrar para vocês um método simples de evangelizar. Simples no sentido de que ele é mais simples do que os outros, mas não de que ele é completamente fácil, tá, gente? Então, por favor, cuidado aí com o que vocês esperam do vídeo, né? Mas vai ser muito interessante de qualquer forma, ó. Evangelizar. Primeira coisa, as igrejas não ensinam exatamente o que a Bíblia fala sobre evangelizar. Muitas igrejas vão ensinar de forma rasa o que é evangelizar. O que é o papel de todo crente? Né? Todo crente tem que evangelizar. Isso é incondicional. Você é cristão, então você tem que falar de Jesus. Você tem que levar as boas novas do evangelho. E a Bíblia fala que nós devemos levar, mas não apenas isso, né? Por exemplo, abre a sua Bíblia aí, em Mateus 28, que é a grande comissão, né? A gente estava conversando no grupo do WhatsApp sobre isso, e aí eu lembrei desse texto aqui. Lá em Mateus 28, versículo 18 até o 20, diz o seguinte, ó. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. A maioria dos pastores só vão pregar até aqui. E vou falar, ó, isso aqui é para a igreja. Isso aqui é para todos vocês, mas Jesus não está distinguindo nada, que ele só está falando uma mensagem. Ele não está dizendo que metade dela é para a igreja e metade é para os membros, ou para a liderança, ou que é só a liderança, ou que é só a igreja. Ele está dizendo aos seus discípulos. Então, todos nós somos discípulos de Cristo e precisamos entender até aqui. Né? Até aqui, pelo menos, já tem muita coisa, né? Primeiro que Deus, que Jesus domina sobre tudo e que ele governa sobre a terra e os céus, né? No versículo 18. E aí, por isso, ele está mandando a gente ir. Né? Então vai, fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulo é diferente do que a gente vê. Fazer discípulo não é entrar no ônibus e sair gritando Jesus. Não é isso. Não tem como fazer discípulo assim. Então, o id e falar do evangelho, exige tempo. Existe dedicação, você precisa ter um foco também. Por exemplo, não tem como eu fazer um discipulado no ônibus, onde hoje vai estar um grupo de pessoas e amanhã outro grupo de pessoas. Porque esse grupo de pessoas não sabe o que eu estava falando ontem. Então, isso aqui é sobre tratamento. Trate a pessoa
né, que vocês estão evangelizando, tenha uma vida com elas, né, uma vida de evangelho, uma vida de discípulo com elas. Não está falando que você se torna mestre, tá? Só está mandando você ir e pregar o evangelho para essas pessoas. Mas não termina por aí. Esse é o problema, ó. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, ou vos tenho mandado na ACF, né? Então, evangelizar é muito diferente do que a gente vê. Então, envolve uma participação ativa na vida da pessoa. Então não tem como você começar um discipulado, um evangelismo no ônibus sem que isso termina em algum lugar. Não tem como terminar no próximo ponto. Você precisa de tempo com essa pessoa. Então você precisa aos poucos ir mostrando. Sabe, fazer discípulo é isso. Mas aqui Jesus não faz distinção de fazer discípulo e de ir. Ele está falando para a mesma pessoa. Vai, faça discípulos de todas as nações, batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensina a guardar todas as coisas que eu ensinei para você. Então, é isso que nós precisamos fazer. Evangelismo é fazer isso, não é sair gritando por aí, Jesus vai te salvar, o pecado, a morte, o inferno, que são coisas que devem ser feitas também, mas não é a totalidade do que precisa ser feito, né? Aí você vai lá para Atos e você vê que isso que aconteceu acontece em Atos também. Jesus ele ordena a mesma coisa lá em Atos, né? Atos 1, versículo 8, Jesus diz que quando o Espírito Santo descesse, as pessoas seriam capazes de anunciar ou de ser testemunhas de Cristo por todo lugar. A mesma coisa que ele falou lá, que Mateus escreveu lá em Mateus 28. Então, ó, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Então, o batismo, né, cristão, o batismo do arrependimento, aquilo que nos leva a Cristo, ele já nos capacita a pregar o Evangelho, né, a levar a verdade, né, as boas novas a outras pessoas. E isso faz parte da vida de todo crente, não é condicionado a ninguém, é condicionado ao crente unicamente, né? Tem a polêmica aqui do batismo, né? Será que o crente pode batizar ou não, né? Bom, isso é polêmico e certamente se você acompanha uma pessoa durante muito tempo, provavelmente você vai levar ela para uma igreja, né? E dentro dessa igreja você vai ter que respeitar algumas regras. E a regra que tem dentro da igreja é que o pastor vai fazer isso, né? Bom, é o caminho hoje, é o caminho. Vamos supor que você esteja num lugar onde não tem essa condição. Aí sim, você precisa cumprir o ID em sua totalidade, que é até o batismo, tá bom? Mas, e o que tem sido feito hoje? Primeiro, que há alguns erros na forma de evangelizar as pessoas hoje. O primeiro erro é não falar do problema do pecado, né? O que o pecado faz com o homem? Esse é o primeiro erro. E as pessoas evangelizam só coisas boas realmente. Claro que o evangelho é uma boa notícia, mas ela é uma boa notícia com base em quê? Com base na minha realidade. A minha realidade hoje, supondo que eu não seja cristão, é uma realidade de pecado, é uma realidade onde eu não tenho solução, né? Então a boa mensagem vem, a boa notícia vem e diz, olha, você tem solução. Arrependa-se dos seus pecados e creia no evangelho. Então, o arrependimento e crer no evangelho é a solução do pecado, mas eu não posso negar que há um problema, né? Esse é o primeiro problema, né? O segundo problema é que as pessoas não falam da solução, né? Elas falam só do problema. Então é só problema, esquecendo de colocar a solução. Cristo é a solução. Então é preciso saber dizer, saber evangelizar nesse sentido, dizer qual é o problema e qual a solução. E qual é a solução do problema? Daí a forma como você vai elaborar varia muito de lugar para lugar. O importante é ter as duas coisas, tá? Um terceiro problema é que as pessoas têm medo de evangelizar e às vezes não busca conhecer sobre isso, né? Esquece de que é uma ordem de Cristo. Opa, quase caiu. É uma ordem de Cristo. Jesus não condicionou isso a nada. Ele só disse aos discípulos que eles fariam isso. Uma outra coisa que é um erro também é que algumas pessoas vão dizer que eu não preciso falar, só minhas atitudes já são suficientes, né? Bom, isso é uma verdade. As nossas atitudes
evangelizam também por nós, mas Jesus mandou a gente ir fazer discípulos. Fazer discípulos não é só ficar dando exemplo de vida, né? Não é só deixar as pessoas te verem, você vai ter que falar com elas. Então, por exemplo, quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, eles não ficaram demonstrando essas vidas, eles falaram. Não era através da voz mesmo, você tem que falar. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. É o nosso exemplo de vida e aquilo que a gente vai falar. As duas coisas precisam trabalhar juntas. E como é que a gente faz isso? Finalmente, né? Como se faz isso? Fale do Evangelho através de analogias. Esse é o segredo. Ou parábolas, se você quiser. Né? Parábolas também, Jesus falava muito em parábolas. E o que são as parábolas? Né? São coisas cotidianas de quem ouvia, só que direcionadas para a mensagem do reino de Deus. Então você cria uma figura de linguagem, e nessa figura de linguagem inclui a mensagem do Evangelho, ou algo que para aquela pessoa que está ouvindo faça sentido. Por exemplo, esse é o método de evangelismo que vai ajudar muita gente. Por exemplo, vamos supor que eu esteja numa... Isso já é uma analogia do Evangelho. Vamos supor que eu esteja numa sala. Estou inventando agora, tá, gente? Estou pensando nisso e fazendo agora. Numa sala bonita, branca, toda bonitinha, né? E eu seja o dono dessa sala. Ela é perfeita. Né? Vamos supor que tem uma livraria nessa sala. Vamos botar livro, que a gente gosta de livro, né? Então ali há todos os livros, né? Há muita coisa bonita nessa sala, só que não há energia nessa sala. Então eu não consigo acender uma luz, eu não consigo ligar a TV, né? Não tem como ler nada, porque fica escuro e eu não consigo entender. Ela é bonita, mas falta alguma coisa. Ela é perfeita, mas será que ela é perfeita? Porque falta alguma coisa. Assim é a vida das pessoas que parecem belas, parecem que está tudo certo, mas falta alguma coisa. E essa coisa que falta é justamente Cristo. É isso que falta na vida dessa pessoa. Isso é uma analogia daquela pessoa que acha que tem tudo, mas não tem, né? Ele não tem o principal. Uma outra analogia, por exemplo, você está no ponto de ônibus, né? Está no ponto de ônibus e tem lá 5 pessoas. Você pode chegar para as pessoas e perguntar: pessoal, vocês pegariam o próximo ônibus se soubesse que ele vai bater na primeira curva? Você pegaria? Você que está ouvindo, pegaria esse ônibus? Muita gente fala: claro que não. É claro que não vou pegar o ônibus, eu sei que ele vai bater ali, né? Imagina que quando bate um ônibus, você tem que descer do ônibus, pegar outro ônibus e ir embora, né? Isso pode demorar tempo. Então isso é algo comum para quem pega ônibus e é terrível para quem pega ônibus, porque ele vai ficar atrasado, ele não vai conseguir chegar a tempo no trabalho ou em casa. Então imagine, se você pegaria esse ônibus, se você soubesse que ele vai quebrar 2, 3 esquinas à frente, a maioria vai falar que não. Então, o pecado é assim também. O pecado é assim. Nós sabemos que não vai dar certo, mas nós continuamos a pegar carona com o pecado, né? Se vocês sabem que o pecado leva à morte, por que continuar numa vida de pecado? Aí você apresenta Jesus em cima disso. Tá vendo um exemplo? Então, esse exemplo fala de uma vida de pecado e um final para essa vida, que é a morte. Então, são formas de falar do Evangelho, né? Veja como é que Paulo faz isso lá em 1 Coríntios 13. Né? Paulo usa esse tipo de analogia para falar sobre o amor. Eu vou abrir aqui que eu não lembro como é que tá. Eu lembro do texto, mas eu não lembro exatamente como Paulo colocou, né? 1 Coríntios 13 é um texto chave, né? Que muitos cristãos gostam de usar ele para falar do amor, né? É o texto sobre casamento, né? Que não tem nada a ver com casamento, mas tudo bem. O amor tem, mas não o texto exatamente, né? Paulo fala o seguinte no primeiro versículo, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo que há uma coisa maior do que os dons que as pessoas ficavam brigando ali para ter em Corinto, né? A igreja de Corinto tinha esse problema. Eles queriam demonstrar o seu dom. Eles queriam mostrar que eles sabiam, que eles faziam, né? E isso estava causando problema, porque as pessoas, por exemplo, que não falavam línguas estrangeiras, elas não entendiam o culto, elas não sabiam o que estava acontecendo, e as pessoas que falavam diziam que elas tinham problemas, que elas não eram batizadas, né? E aí Paulo vai falar: olha, existe algo maior do que isso, que é o amor. Né? E nessa analogia sobre a importância do amor, ele está criando uma pessoa que fala não só línguas estrangeiras, como a língua dos homens, de todas as nações,
como uma língua de anjos, se supostamente existisse, né? Ainda que fosse língua de anjos, né? Sem amor, vocês não fariam sentido nenhum. Então ele está fazendo uma analogia para explicar alguma coisa. Depois ele continuou: e ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, de nada seria. Então ele está fazendo uma analogia. Ele pegou um homem que agora a fé dele é tão grande que ele consegue transportar uma montanha. Então imagina um homem que faz isso. Não tem como, né? Não existe na verdade. Ele está dizendo que se essa pessoa for capaz de levantar uma montanha e trocar a montanha de lugar, se ela não tiver amor, ela está fazendo isso à toa. Então ele está fazendo uma analogia e explicando uma verdade. É uma coisa bem interessante de fazer. E agora, como que você vai aplicar isso? Bom, eu falo com pessoas do Brasil inteiro, né? Então, em cada lugar tem uma cultura diferente. Não tem como eu criar analogias para você que está no Sergipe e para a pessoa que está no sul do Brasil entender. Então, cada pessoa vai criar sua própria analogia do Evangelho e usar dentro do seu contexto social. Cristo fez isso o tempo todo. Paulo fez isso. Olha lá Paulo em Atenas falando do Deus desconhecido, né? E ele está fazendo uma analogia, gente. Está fazendo uma analogia, ajudando as pessoas a entender o Evangelho. Uma outra dica, né, que você tem que colocar aí é que, se der tempo, você precisa colocar um texto bíblico também para que a pessoa perceba que você tem base bíblica no que está falando, tá? Pode ser um texto conhecido, é um texto mais fácil da pessoa lembrar, mas que vai fazer com que ela pense. Toda vez que alguém cria uma analogia, a pessoa que ouve fica com aquilo na cabeça. Sabe, a pessoa fica pensando, será que isso realmente é para mim? Ou será que eu vivo desse jeito? Ou será que, a pessoa no ônibus, por exemplo, será que realmente eu estou seguindo um caminho, sabendo que vai dar errado? Que caminho seria esse? Será que Jesus pode me ajudar? Será que eu falando com Jesus, sabe? A pessoa fica mastigando aquela mensagem e nessa o Espírito Santo pode libertar essa pessoa do pecado. Realmente, o Espírito Santo pode trabalhar na vida dessa pessoa se ele quiser, tá bom? Mas é uma forma simples de fazer. Pensa, agora começa a partir de hoje a pensar em analogias. Pensa nos seus amigos. O que é normal para os seus amigos? O que eles vivem? Será que tem como fazer uma analogia de Cristo nisso? Os livros, por exemplo. Qual a diferença de um crente que estuda a palavra para um crente que tem uma biblioteca linda, mas não lê nada? Dá para fazer uma analogia com isso? Então vou fazer o seguinte, vou deixar você fazer uma analogia de crentes que têm livros, mas não estudam. De crentes que têm livros, estudam, mas não aplicam a ninguém. Tá? Você vai criar uma analogia aqui pra gente e eu vou usar. Se for boa, eu vou usar realmente, tá bom, gente? Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, entra no nosso grupo do WhatsApp ou coloca um comentário aqui que a gente vai conversando daqui mesmo, aqui no YouTube, beleza? Compartilhe esse vídeo porque tem mais pessoas precisando. E vamos evangelizar agora? Vamos falar de Cristo agora de um jeito um pouco mais simples, mas não menos eficaz a respeito do Evangelho. Então, ó, bota a mão na massa aí, vamos sair do lugar, vamos começar a fazer alguma coisa. Não se esqueça que Cristo falou que quando o Evangelho for pregado em todo mundo, viria o fim. Esse fim, na verdade, é o retorno dele, né, para nos levar, é o retorno para nos salvar definitivamente. A conclusão final desse planeta Terra vai acontecer quando isso acontecer. Claro que você não vai adiantar e nem atrasar, mas você vai participar dessa conclusão, beleza? Eu acho que isso já é suficiente. Espero que você tenha entendido. Fica com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.